Olá, boa tarde. Todos são bem-vindos no santo nome de Jesus, né? Hoje a nossa reflexão, o tema será este: aprendendo a adorar o Senhor. E eu pediria que você abrisse a sua Bíblia em 2 de Reis, né? 2 Reis, capítulo 17, nós vamos ler os versículos 24 a 27. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, preste atenção, não adoravam o Senhor. Eram pessoas vindo de outras localidades. Então houve uma invasão de Israel, né, de Samaria, e o que o rei da Síria fez? Tirou o povo dali, levou para outra região, para outro lado, e trouxe outros povos, outro grupo de pessoas, outras etnias, e os colocou ali em Samaria. Olha só, repovoamento de Samaria. Aí nós entendemos por que, abrindo aqui um parênteses rápido, por que os judeus não se davam com os samaritanos. Exatamente por causa disso. Porque os judeus não consideravam os samaritanos como povo de Deus. Por quê? Porque houve essa troca. Então eles olhavam para os samaritanos e diziam: eles são misturados, né? Eles se misturaram com outras nações, com outros grupos. Portanto, eles não são judeus, não são hebreus, não são povo de Deus. Aí nós entendemos a rivalidade lá em João capítulo 4. Já fechei o parênteses, vou continuar a leitura. Então, portanto, eles não adoravam o Senhor. Por isso, o Senhor, enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ora, eles não conheciam a Deus, o Deus verdadeiro. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali, para ensinar as exigências do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel, em Samaria, e lhes ensinou a adorar o Senhor. Então é exatamente sobre isso que eu desejo refletir com vocês, né? Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Aprendendo a adorar o Senhor. Este é o nosso tema. Amém? Nós precisamos aprender o que significa adorar a Deus. E aí eu gostaria que vocês saltassem, se não podem saltar, não estou dizendo fisicamente, né? Mas que possam olhar os versículos 35 a 39, que diz o que se passou aqui. Então esse sacerdote veio e começou a ensinar aquele grupo, aquelas pessoas que habitavam naquele lugar, né? O que o Deus de Israel, o que o Deus Todo-Poderoso, qual era a exigência dele em termos de adoração. Porque esses povos que foram levados para ali, eles adoravam falsos deuses, os deuses que eles conheciam, deuses, com letra minúscula, né? Então, o povo ali foi ensinado.
Deus havia dito: não adore outros deuses, não se incline diante deles. Versículo 35, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. E aqueles povos ali estavam a fazer isso, oferecendo sacrifícios a outros deuses e adorando outros deuses. Vou avançar na leitura, versículo 39. Deus diz: antes adorem o Senhor, o seu Deus, com letra grande, Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Então nós vemos aqui, sintetizando, uma relação, a relação que existe entre adorar o Senhor e ser agraciado pelo livramento que o Senhor opera nas nossas vidas com relação aos inimigos que nós enfrentamos. É esta relação, a relação entre adorar a Deus, adorar ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que nos criou, né? E que nos comprou de volta para Ele, através da obra salvadora, a obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário, por mim, por você, por cada ser humano. Amém? Então, Deus requer que nós o adoremos. E quando nós o adoramos, Ele faz uma promessa para nós. Qual é a promessa que nós temos aqui nesse texto? A promessa é que Ele vai nos livrar das mãos de todos os nossos inimigos. Ele é o Deus que livra, mas para isso nós precisamos entender e precisamos, digamos assim, cumprir essa exigência que Ele coloca para cada um de nós. Gente, e Ele pode fazer exigência, porque Ele é Deus. Ele é Deus, então Ele pode, Ele tem toda a autoridade, né? Todo o direito de exigir a maneira pela qual Ele deseja se relacionar conosco e aquilo que Ele coloca para nós, né? Os seus estatutos, os seus mandamentos, né? Tudo está aqui na sua palavra. E é por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. Quero abrir um outro parênteses pequenino para dizer o seguinte: às vezes você pode pensar, mas por que eu preciso ler a Bíblia? Eu vou te dizer resumidamente. Eu e você precisamos ler a Bíblia, porque é através da Bíblia que nós vamos conhecer o caráter de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós seremos julgados mediante o que está neste livro. Ok? Então é como se você tivesse uma audiência na corte, o juiz vai chegar e vai te julgar, mas aí meses antes ou um período de tempo antes, o teu advogado chega e diz assim: olha, nós vamos caminhar e a nossa cartilha é essa. Ou seja, nós temos que seguir esses trâmites, porque vai ser isto que o juiz é isso que ele vai requerer de você. O advogado falando para o cliente. E aí é simples. Você tem que abrir essa cartilha, né? Esse manual, e você tem que atentar para o que está escrito. Então, gente, tão simples quanto isso. Eu e você precisamos ler a palavra de Deus, porque é através dela que nós entendemos o caráter de Deus e compreendemos o quanto Deus nos ama. É através da palavra que nós temos acesso às promessas de Deus. E aqui eu já estou descortinando para vocês uma promessa. Deus pede: olha, vocês precisam aprender a me adorar. E aprendendo a me adorar, eu então vou te livrar. Vou livrar vocês de todos os inimigos. Então, 3 coisas aqui agora, avançando um pouquinho na linha de pensamento. 3 coisas importantes acerca de inimigo. 3 coisas. A primeira delas é que você tem inimigo. Você tem inimigos. Ah, você pode dizer: ah, não, ô pastora Cidinha, eu não tenho inimigos. Eu só tenho amigos, e tenho muitos amigos no Facebook, muitas pessoas que me seguem.
E no Instagram, a mesma coisa, e assim por diante. Mas a realidade é que todos nós temos inimigos. Pessoas que se declaram, pode se declarar abertamente que não gostam de nós, né? Que são nossos inimigos. Pode haver aquela situação que é uma coisa declarada. E há aquela situação que a pessoa ri para você, né? Como dizia o meu paizinho, mostra os dentes, mostra um sorriso muito aberto, muito lindo, né? E você pensa, como essa pessoa gosta de mim? E às vezes por trás é outra coisa, é outra história, né? É outra história bem diferente. E além dessa situação de inimigos físicos, né? E pessoas que às vezes se levantam contra nós, né? E que são inimigas, que não gostam da gente, abrindo um outro parênteses, nem Jesus Cristo agradou a todos. É uma ilusão acharmos que todas as pessoas vão gostar de nós, vão nos apreciar e vão nos elogiar e vão nos admirar. É pura ilusão, ok? Agora, além dessa situação de pessoas, nós temos o que é mais difícil, o que é mais, mas é real, tão real, é o inimigo espiritual. É o nosso arqui-inimigo, Satanás, né? Satanás, ele é o nosso arqui-inimigo e ele trabalha 24 horas e ainda faz hora extra. É terrível, né? 24 horas e ainda faz hora extra para nos tramar. Esta é a realidade também. Agora, a segunda coisa relacionada a inimigos é que estes inimigos, eles irão nos atacar. Falei um pouquinho antes. Eles irão nos difamar. Eles irão nos caluniar. Eles tentarão nos desviar do nosso propósito, né? Eles colocarão tropeço para nos fazer cair. Agora, essa segunda consideração do que ele faz muitas das vezes usando pessoas, né? Também tem essa relação. Muitas das vezes o inimigo das nossas almas, ele vai usar o quê? Pessoas. Não vai ser apenas circunstâncias, né? Que surgem, que nos causam algum mal, que nos prejudicam, né? Existem situações e circunstâncias, mas vão existir também o quê? Pessoas sendo usadas pelo inimigo. A terceira consideração é o que acabamos de ler aqui na palavra, a promessa. Dentro disso aí, nós temos que perceber que a promessa é que Deus, se você o adorar, existe uma condição, se você o adorar, ele promete te livrar das mãos de todos os teus inimigos. Não significa que você não terá de lutar. Não significa que eles não vão se levantar, né? Deus diz, eu vou te livrar, mas não quer dizer que não vai haver um ataque. Não significa que não vai haver uma difamação. Não significa que não vai haver uma calúnia ou uma pedra de tropeço. Mas a questão é que mesmo havendo esse ataque, né? Essa intervenção do inimigo, a promessa de Deus, eu vou te livrar. Então retenha esta promessa no seu coração. E aí que isso possa te motivar, que você abra o seu coração nesta tarde e diga assim, não, eu quero aprender a adorar a Deus. Eu quero entender o que significa adorar a Deus. Quero falar agora um pouquinho, mais adiante eu vou descortinar um pouquinho mais sobre isso, mas voltando à questão de inimigo, saiba que o nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. Ai, como que é isso? É verdade. A minha maior inimiga é Cidinha Garcia, Maria Garcia. É o nosso eu,
o teu eu. E na medida em que você e eu resistimos ao ensino, resistimos à voz do Espírito Santo, nós tornamos esta aprendizagem difícil. Então, nesse sentido, nós somos inimigos de nós mesmos, porque nós, muitas das vezes, resistimos àquilo que Deus está nos falando, àquilo que Deus deseja nos ensinar. Com relação a esse povo aqui, nesse texto que eu li, esteja aí com a tua Bíblia aberta, ou o livro, ou o mobile phone, para você ler o restante do texto. Há aqui um versículo que diz, aliás, o versículo 40, que diz assim: contudo, embora aquele sacerdote tenha vindo lá de onde ele estava, ele voltou a Samaria com o propósito de ensinar aquele povo a adorar o Senhor, o texto da Bíblia está aqui aberta, diz assim: contudo, eles não deram atenção. Ou seja, entrou a 100, saiu a 500, como dizem os portugueses, né? Entrou a 100, saiu a 500, não valeu de nada. O sacerdote veio e ensinou-lhes, né, como eles deveriam proceder para adorar a Deus, né, o Deus verdadeiro, o Deus criador, e pararem de adorar aqueles falsos deuses. Mas eles não deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos parar de resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele está no nosso meio. E se você já confessou Jesus como teu Salvador pessoal, se você já convidou o Senhor Jesus para entrar no seu coração, você é nova criatura. Você tornou um filho de Deus, né? Você foi feito um filho de Deus, conforme João 1,12 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mais uma vez eu quero enfatizar isso. É errado dizermos, todos são filhos de Deus. Não. Todos são criaturas de Deus. É filho de Deus aquele que confessa Jesus com a sua boca e no seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Então, se você ainda não fez isso, hoje à tarde, aqui e agora, talvez seja de certeza o tempo de Deus. Então não resista à voz do Espírito Santo. Esteja aberto para aprender, para deixar os teus antigos conceitos. Era o que este povo deveria ter feito. Mas infelizmente aqui está escrito que eles não deram atenção. Eles resistiram. Então, nesse sentido, nós nos tornamos o quê? Os nossos maiores inimigos. Porque resistimos à obra do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, naquele que nasceu de novo, aquele que ainda não nasceu. O Espírito Santo está lá tocando, está lá chamando, está trazendo para uma live, está te fazendo parar exatamente aqui e agora para você ouvir a palavra de Deus. E cada vez que você ouve a palavra de Deus, é o Espírito Santo tentando te alcançar. Creia nisso, né? Creia nisso. Um segundo inimigo que pode estar operando nas nossas vidas é a procrastinação. Procrastinação é o inimigo. Mas o que significa procrastinar? Significa adiar ou deixar alguma coisa para fazer em outro momento. Não fazer o que precisa ou aquilo que se programou para fazer no tempo estipulado. Então você às vezes faz ali um plano, né, um planeamento, um planejamento, mas você não consegue cumprir aquilo, porque existe esse inimigo, né, essa coisa que vem e acha lugar na sua vida. E você vai procrastinando, você vai adiando. Procrastinamos decisões. Decisões.
Às vezes decisões muito importantes na nossa vida pessoal, decisões que vão envolver e vão afetar a nossa família, e nós procrastinamos. No sentido espiritual, nós às vezes procrastinamos, muita gente procrastina. Amanhã eu vou à igreja. Ou no próximo domingo eu vou à igreja. Ou assim que eu tiver uma folga no domingo, eu vou à igreja. Mas a pessoa procrastina aquilo. Ela procrastina. Aí chega aquela folga, chega aquele domingo, e ela está de folga, mas ela não consegue. Ela não consegue. Né? Eu posso também, a pessoa às vezes também pode dizer com relação à vida de oração. Mas amanhã eu vou separar um tempo e eu vou orar. Amanhã eu vou buscar a Deus. Né? Amanhã. Ou amanhã eu vou ler a Bíblia. Gente, nós estamos no mês de julho. Quantas e quantas pessoas? Milhares e milhares. Talvez você seja uma delas que no início do ano fez um propósito de ler a Bíblia toda no decorrer do ano. E nós estamos no mês de julho e você olha para trás e diz, olha, não passei do livro de Gênesis. Nem o livro de Gênesis eu consegui terminar. Olha, então esse bichinho chamado procrastinação tem picado você. E você precisa se libertar dele, precisa aprender a adorar a Deus, para em meio a essa atitude de adoração, que você possa, portanto, ter vitória nisso, né? Procrastinação, permitimos que mentiras sejam cimentadas. Cimentadas quer dizer, colocado cimento. O cimento, quando ele está fresco, ele é molinho. Depois que ele seca, o que ele faz? Ele gruda, ele fixa. Então, há muitas mentiras que têm sido cimentadas nas nossas mentes, porque nós não nos posicionamos, porque temos preguiça de trabalhar o nosso processo mental, Isso é muito sério. Temos preguiça de mudar o que precisa e pode ser mudado. Procrastinamos porque não queremos decidir. Nós negligenciamos, portanto, uma faculdade importantíssima que Deus, o Criador, o nosso Pai, nos deu, que é a faculdade, ou seja, a habilidade, né? A habilidade de fazermos escolhas e de tomarmos decisões. Porque se não paramos para avaliar isso, nós acabamos por fazer escolhas. E o não fazer escolha em si já é uma escolha. Não é? Se você está diante de uma situação e você diz, não, eu não vou fazer nada, você já tomou uma decisão. Você escolheu não fazer nada em função daquilo. Eu não sei para quem eu estou a falar, mas alguém vai ser abençoado, tocado, despertado através disso. Então, falando um pouquinho sobre a escolha, né? Não se deixe guiar pelas tuas emoções nas tuas escolhas, porque a palavra de Deus diz que o coração, né? O nosso coração, o coração é enganoso, e diz lá, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas o Senhor diz, eu conheço o coração, né? Então, quero falar aqui agora rapidinho sobre 3 aspectos com relação à escolha, né? Escolha os teus pensamentos, porque o que vem na nossa mente, o que nós pensamos, nos guia a tomar as decisões. É pensamento, emoção, ação. Então, os nossos pensamentos, nós precisamos trabalhá-los, precisamos ter consciência daquilo que nós pensamos. Faça, então, uma seleção sábia. Existem 3 aspectos: mudar, aceitar e deixar ir, né? 3 coisas. Mudar o quê? Aquilo que pode e deve ser mudado. Nossa atitude, nosso comportamento. Aquilo que precisa, que pode e deve ser mudado, então
eu devo mudar. Aceitar o quê? Eu devo aceitar o que não pode ser mudado. Há determinadas circunstâncias nas nossas vidas que é uma coisa ali, estática, né? Determinadas condições na nossa vida. Então, nós devemos o quê? Aceitar aquilo, mesmo que seja uma condição que eu perceba, bom, isso aqui é algo temporário, isso não veio para ficar, então para já eu preciso aceitar isso. É maturidade, aceitar. Há determinadas circunstâncias, determinadas coisas que nós devemos aceitar. E o deixar ir o que é irrelevante, o que não trará qualquer benefício, nem agora, a curto prazo, nem a médio prazo e muito menos a longo prazo. Então, deixa aí, libera, né? Não vale a pena estar ali se debatendo com algo que você simplesmente precisa deixar ir, ok? Aceitar o processo de Deus na sua vida é outra questão. Então aqui vamos afunilando um pouquinho para entendermos 3 P's importantes: plano, processo e propósito. Aí nós lemos a palavra de Deus lá, Deus dizendo ao povo, né, aos seus filhos, a nós: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos, pensamentos, né? Que são pensamentos de paz para vos dar uma esperança e um futuro. Então Deus tem bons pensamentos, Deus tem planos para a vida de cada ser humano. Nós não estamos aqui por acaso, né? Então Deus apresenta o plano é bom. Aí você diz: glória a Deus, aleluia, que bom, Deus me ama, Deus tem um plano. Agora, Deus, nesse plano, vai estabelecer o que? Um processo para chegar ao propósito deste plano que ele tem. Então você fica alegre e feliz com o plano, mas quando nos deparamos com o processo, que é aquele período que vai entre o plano e o propósito. O plano está aqui, mas o propósito está lá. E no meio existe o processo. E aí nesse processo é que nós enroscamos. É aí que nós ficamos paralisados. É aí que nós procrastinamos. É aí que nós muitas das vezes nos desviamos e deixamos ser atacados, invadidos e atropelados e tudo mais pelo inimigo e pelos inimigos, enfim. Mas, gente, é neste processo que nós precisamos aprender a adorar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus tenha livre acesso neste meio, neste processo, para trabalhar nas nossas vidas. Cada ser humano está em construção. Eu costumo dizer, já falo isso há muitos e muitos anos, todos nós podíamos ter uma plaquinha aqui nas costas, escrito assim: em obra. Eu não estou acabada, no sentido de que não há mais nada no meu caráter, na minha vida, que Deus não tenha que trabalhar. O Espírito Santo tem muita obra ainda para fazer na minha vida e na sua vida também, né? E na sua vida também. Então existe o processo, e é nesse processo que o Espírito Santo vai estar trabalhando, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, né? Te convencendo que você precisa buscar mais a Deus, te convencendo que você precisa realmente estar comprometido com o Senhor. Porque, gente, não é legal, não faz sentido nós só queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos um compromisso com o Deus. Queremos a bênção, mas nos afastamos do abençoador. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui, para através das nossas vidas glorificarmos a Deus, adorarmos a Deus como Ele merece ser adorado. Nós fomos criados dessa maneira.
E se nós não adoramos a Deus, nós estaremos adorando qualquer outra coisa. E ao adorarmos qualquer outra coisa além de Deus, isso traz um vazio aos nossos corações, porque significa que nós estamos fora de sintonia. Fora de sintonia, porque fomos criados com este propósito. Eu quero rapidamente dizer que existem 3 tipos de adoração. Existe a adoração falsa. O que é adoração falsa? Adorar um Deus errado. Por exemplo, a idolatria, adorar os santos. Nós respeitamos os santos, mas a palavra de Deus nos ensina claramente que Deus não deseja que nós adoremos imagens de escultura. Eu tenho muitos amigos queridos católicos, parentes católicos, pessoas tão queridas, tão amadas, que eu amo do profundo do meu coração, mas eu não posso deixar de dizer isso. Deus não deseja que haja idolatria em nós. Há aqueles que não adoram santos, mas vão adorar o dinheiro, vão adorar posição, vão ter ídolos, como pessoas como ídolos. E essa adoração falsa também significa, além da idolatria, significa atribuir valor a alguém ou alguma coisa. O segundo tipo de adoração é a adoração vã. Adoração vã significa adorar ao Deus certo, mas de maneira errada. Então nós vemos ali o que? Tradições forjadas pelos homens. Jesus lá em Mateus 15, 8 a 9, ele diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, é isso, Honrar com os lábios, mas o coração está longe, não me adoram, mas nos seus corações eles não me adoram, Cantar louvores gospel, Há tantos louvores bonitos, não significa necessariamente que você está adorando a Deus, porque pode ser só da boca, só com os lábios, mas no coração não está havendo uma perfeita adoração. Ok? Mas a adoração verdadeira, o que significa? Aleluia! A adoração verdadeira é identificada por certos princípios que não são negociáveis. Princípios inegociáveis. Esta é característica da adoração verdadeira. João falando lá, a mulher samaritana, em João capítulo 4, Jesus diz assim, em João 4, 24, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava ali naquele diálogo com a mulher samaritana. A mulher samaritana tinha uma sede dentro dela. E ela ali acreditava nos profetas e ela entrou ali numa discussãozinha com Jesus, dizendo, olha, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém que nós devemos adorar, mas nós samaritanos cremos que é no outro monte, que é no monte Gerizim que nós devemos adorar. E Jesus disse, olha, nem lá nem cá, nem uma coisa nem outra, porque Deus é Espírito, aleluia, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Esta é a adoração verdadeira e nós temos que aprender isso. Não dar lugar, Deus precisa ter a prioridade nas nossas vidas. Não podemos achar que ao fazer desta ou daquela maneira, glória a Deus, estaremos agradando a Deus, mas fazer do jeito que o Espírito Santo nos orienta e nos dirige, e Ele é a obra dele. Então
Então, portanto, nós precisamos estar abertos para a obra do Espírito Santo. Jesus ama você. Ele tem um projeto, um propósito na sua vida. Ele estabeleceu um plano e ele vai, é a obra, é o desejo dele te levar até o final, no propósito, lá no final. Mas existe o processo, e no processo, eu e você precisamos, no nosso dia a dia, entender o que significa adorar a Deus, para que sejamos beneficiados por todo o favor que Ele deseja realizar nas nossas vidas. Amém? Adoramos a Deus quando o obedecemos, adoramos a Deus quando confiamos nele, adoramos a Deus quando dependemos dele para nos guiar e nos orientar. Lá em 2 Crônicas 20, do 1 a 6, vemos um exemplo, né, tão maravilhoso de uma intervenção de Deus na vida do rei Josafá, né? Josafá recebeu uma mensagem dizendo que iam ser atacados, né, por inimigos, por Amon, por Moabe e pelos de Monte Seir. Mas Josafá se colocou na presença de Deus, clamou a intervenção de Deus, e ele diz assim no versículo 18, 2 Crônicas 20, 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Grife isso aí na sua Bíblia. Adorando o Senhor. Josafá e todo Judá se inclinaram na presença de Deus, se lançaram perante o Senhor em adoração, adorando o Senhor. E o que aconteceu no versículo 22? Deus, então, eles foram para a batalha, Deus levantou alguém no meio da congregação dizendo, olha, nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estai quietos e vede o livramento do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que intervém nas nossas vidas quando nós o adoramos de todo o nosso coração. Eu gosto muito daquela música da Maria Marçal, que ela diz assim, te adorar é o que sustenta-me de pé, eu não vou perder a guerra. Né? Que mensagem bonita. O inimigo se levanta, mas ele tem que cair. Ele levanta para cair, porque o soberano, Deus Todo-Poderoso, ele luta por nós, luta por mim, luta por você. Deus não vai nos isentar, não vai colocar assim uma redoma ao nosso derredor e nada vai nos abalar, nada virá contra nós. Não! Jesus quando nos chamou, ele não nos enganou, ele disse, no mundo tereis aflição. Tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós também podemos vencer, com ele venceremos, né? Portanto, o Senhor é aquele soberano, ele luta por nós e ele nos livra das mãos dos nossos inimigos. Foi isso que Deus fez lá com o rei Josafá. E é isso que Deus faz por mim e por você. Hoje, aqui e agora, ele é aquele que nos livra dos nossos inimigos. É aquele que traz a vitória às nossas vidas, porque a palavra também diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu gostaria de orar neste momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Pai, eu clamo a Ti que a Tua palavra, Senhor, que foi lançada nesta tarde, boa semente, Senhor, que possa verdadeiramente ter caído e que ainda no decorrer da semana, quando as pessoas tiverem acesso, ó Deus, a essa mensagem, que, ó Deus, esta Tua palavra que é boa semente, possa encontrar corações, ó Deus, preparados, boa terra, e que possa fazer uma diferença na vida de cada um de nós. No santo nome de Jesus, eu clamo, ó Deus, a Tua bênção, a Tua intervenção. Ó Deus, ensina-nos a Te adorar, porque, ó Deus, sem o Senhor, ó Deus, nós não temos força, Senhor, para vencer as lutas que se levantam contra nós, mas com o Senhor
nós seremos mais do que vencedores. Então, ensina-nos a te adorar, ensina-nos a depender de ti. Eu clamo, eu oro, Pai, com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Tenha uma semana abençoada. No próximo domingo, vamos estar meditando em 2 Crônicas, capítulo 20, ok? Que Deus te abençoe.